Olá, eu sou a irmã Martina e nesse vídeo eu gostaria de abordar um pouco esse problema que nos toca a todos tão fortemente hoje em dia, que é a questão da assim chamada igreja sinodal. Obviamente que, como todo problema do momento corrente, a gente só pode ver alguns aspectos dele, só o tempo e a história que podem, enfim, né, clarificar tudo aquilo que a gente não tem ainda acesso. Por outro lado, ele é um tema que envolve questões teológicas muito importantes, que eu não posso abordar aqui nesse vídeo, porque não tenho competência para isso, não sou teóloga, nem tenho acesso, enfim, né, aos bastidores do Vaticano, das conferências de bispos, mas me parece que vale a pena a gente tentar clarificar um pouco esse tema, sempre no sentido de buscar de novo a orientação sólida, correta, deixar de lado tudo que é, enfim, né, polarização radical, geralmente vinda de coisas mais emocionais ou da falta de conhecimento, e, portanto, uma abordagem, vamos dizer assim, histórico-teológica sobre essa questão da Igreja Sinodal é talvez pertinente. A teologia que a gente pode aqui mencionar é a teologia que todos nós, por sermos batizados e por sermos católicos, leigos ou, enfim, né, religiosos ou clero, sabemos do catecismo, é a teologia básica, sólida e acessível da Igreja para todos nós. As questões, enfim, mais polêmicas e mais necessariamente determinadas dessa pergunta, a gente discute com, enfim, pessoas que estão realmente dentro desse processo. Mas a clarificação geral, inclusive histórica, sempre nos ajuda a tomar, enfim, a nossa própria decisão ou, enfim, ter a nossa interpretação do tema de uma forma mais sólida, de uma forma mais realista. Começando, é obviamente necessário ir à etimologia da palavra e entender o que quer dizer um sínodo. Sínodo é uma palavra que vem do grego, a tradução latina seria concilium, conselho em português, e quer dizer simplesmente uma reunião de pessoas que conhecem, estão por dentro, estão informadas sobre um determinado tema e que se acham, enfim, né, juntas nesse momento justamente num sentido informativo. Isso é uma coisa humana, natural, todo mundo precisa de obter informações sobre um tema antes de ou fazer a sua própria interpretação ou, se for o caso, tomar uma decisão sobre o tema. Numa empresa ou na administração política, a gente conhece muito bem o termo, né? O conselho administrativo ou conselho financeiro são pessoas que trazem naquele momento para a pessoa que tem, enfim, né, a responsabilidade sobre aquela questão, as informações das suas áreas de trabalho, as informações, enfim, a que elas têm acesso, com as quais elas trabalham, e a partir dessas informações, então, o poder executivo, como a gente diz na política, ou enfim, né, o diretor da empresa, ou quem seja, pode tomar as suas decisões, pode deliberar o que é melhor fazer. É exatamente isso que acontece na igreja, e nesse sentido a igreja sempre foi uma igreja sinodal. Isso é dito hoje como se fosse uma novidade, mas no sentido, enfim, né, verdadeiro do termo, sempre existiu. A gente vê nos Atos dos Apóstolos que já os apóstolos se reuniam quando se tratava de tomar uma decisão importante, seja relativa, enfim, né, a pastoral, como lidar com aquela gente que estava se tornando cristã, seja relativa a um termo doutrinal, como por exemplo quando, né, São Paulo vem até Jerusalém para se discutir sobre o batismo dos gentios, se eles precisam ter as tradições judaicas ou não, seja, enfim, sobre questões muito básicas da organização, como, por exemplo, né, a questão dos diáconos, quem é que serve à mesa, quem é que precisa de tempo, enfim, para se dedicar à pregação. Isso é humano, isso é normal e Nosso Senhor estabeleceu a igreja a partir, né, de nós mesmos, pessoas humanas. Podia ter feito uma igreja de anjos, mas não desejou assim. Portanto, é muito normal e muito, inclusive, recomendável na igreja que sempre haja, antes de uma decisão, um conselho justamente, né, informativo.
A gente vê que Pedro, já nos Atos dos Apóstolos, toma para si muito claramente, porque, né, lhe foi dado pelo próprio Senhor, lhe foi dada essa autoridade, mas ele escuta e inclusive, de certa forma, muda a sua opinião anterior um pouco superficial, um pouco mais emocional, como no caso justamente do batismo, da cristianização dos gentios. Pedro escuta o que Paulo diz, Pedro escuta o que os outros apóstolos dizem, mas toma ele mesmo a decisão, toma ele mesmo a responsabilidade. Portanto, o sínodo ou concílio na igreja não são reuniões deliberativas no sentido de reuniões decisórias, são reuniões informativas. Os dois termos são usados hoje basicamente só no contexto eclesial. A diferença entre um sínodo e um concílio, historicamente, é que um concílio é uma reunião muito maior, muito mais abrangente, com maior número de pessoas, que envolve geralmente vários temas, como os grandes concílios da igreja, e um sínodo é uma reunião muito menos abrangente, muito mais determinada, feita geralmente com um número muito menor de pessoas para, enfim, se discutir um tema localizado, um tema muito específico, geralmente um tema só. Essa é a grande diferença. Tanto os sínodos como os concílios, no entanto, em toda a história da Igreja Católica, desde os Atos dos Apóstolos até o Concílio Vaticano II, os últimos sínodos que nós tivemos nessas últimas décadas, eles podem inclusive durar anos, como o caso do Concílio Vaticano II. O Concílio de Trento durou 18 anos, embora, né, com grandes interrupções. Eles só têm validade. Essa reunião, o que foi ali discutido, geralmente se produz um documento, né, ou vários documentos, como no caso do Vaticano II. Esses documentos, aquilo que foi dito, aquilo que foi inclusive de certa forma, né, recomendado ali na Assembleia Sinodal, na Assembleia Conciliar, só tem valor a partir da autorização, declaração, aprovação oficial do Santo Padre. Se o Concílio Vaticano II, por exemplo, tivesse durado, né, como durou 3 anos de discussões, de documentos, e se ele não tivesse sido no final, como foi solenemente, geralmente é enfim, né, uma solenidade muito grande, se ele não tivesse sido aprovado pelo Santo Padre, no caso na época São Paulo VI, ele a rigor podia ser muito interessante, podia, né, permanecer aí como enfim, fonte de informação para a gente, ou como proposta pessoal para cada um de nós, mas ele não teria validade para a igreja. Portanto, o concílio e o sínodo, eles não podem nunca substituir a autoridade. Assim como acontece também, enfim, né, na vida política, numa associação. A autoridade tem uma pessoa, no caso da igreja, que é o Santo Padre, uma autoridade que foi dada, nós cremos, né, pelo próprio Senhor, pelo próprio Jesus Cristo, e todo o resto são informações, são, enfim, né, propostas, são, enfim, inclusive descobertas, talvez científicas ou novas correntes teológicas. Tudo isso enriquece enormemente. O Santo Padre precisa disso tudo, obviamente. Ele sozinho, né, por mais inteligente, sábio, experimentado que seja, não dá conta disso tudo. Mas tudo isso vem no sentido de ajudá-lo, informá-lo, apoiá-lo, assisti-lo na sua decisão, que é então a decisão pontifícia, que é então, enfim, o magistério da igreja, e a qual os bispos posteriormente têm então que aderir. E nós só somos obrigados a obedecer os bispos na medida em que os bispos estão funcionando em obediência ao Santo Padre. Isso é o que nós chamamos o magistério da igreja. Isso, curiosamente, parece, né, e há toda uma propaganda, inclusive protestante, muito forte, dizendo que isso é uma forma de centralismo, uma forma de autoritarismo. A rigor é o contrário. Essa autoridade do Papa, muito clara, exercida geralmente poucas vezes na história, né? Não é sempre que o Papa, enfim, faz uma declaração ex cathedra, como se diz, né? Raramente. Para isso ele escuta, para isso há discussões, exatamente, para isso há sínodos e concílios. Essa autoridade do Papa nos dá a nós fiéis, religiosos ou leigos, uma liberdade muito grande. Porque senão, se a gente não tem mais essa autoridade do Papa, a gente a rigor fica à mercê do que qualquer um fala.
né? A gente fica à mercê do que o padre fala na missa, à mercê do que a irmã ontem recomendou, à mercê inclusive do que o bispo gostaria de fazer na sua diocese. É exatamente o problema protestante da desunião, da fragmentação. Já não há mais uma unidade na autoridade. O que não quer dizer que as pessoas não tenham coisas interessantes a dizer, o que não quer dizer que há pessoas na igreja, né, que sejam teólogos muito melhores do que o Papa inclusive nem tem necessidade de ser um teólogo, o que não quer dizer que o Papa justamente não deva escutar, ouvir e realmente, né, pensar, deliberar sobre aquilo que lhe dizem, no caso de São Francisco de Assis, por exemplo, né, como o Papa viu naquele homem, enfim, a salvação para a igreja do século XIII, mas a autoridade permanece com ele. Isso para a gente, como membros da igreja, é uma segurança enorme. No fundo, o que nós buscamos é o magistério, aquilo que o Papa oficialmente, como pontífice, declarou. Inclusive o que o Papa pensa pessoalmente, os seus gostos, né, as suas recomendações, as suas entrevistas, palavras, isso também para nós, a rigor, não tem valor no sentido de autoridade, só aquilo que ele declara enquanto magistério da igreja. Ora, nós entendemos nesse sentido o quão importante é para a igreja ter reuniões constantes sobre os temas mais variados. Os papas são pessoas como nós, são pessoas que inclusive não necessariamente são muito inteligentes, não necessariamente têm muita experiência, há alguns que sim, há outros que não. A igreja é uma instituição universal no mundo inteiro. Como é que o Papa pode, né, fazer uma decisão importante, seja de caráter disciplinário, seja de caráter, enfim, pastoral, dogmático, para uma região, por exemplo, que ele não conhece, que não é da sua cultura, na qual ele nunca esteve? Ele precisa necessariamente escutar as pessoas que realmente conhecem a fundo, que são pessoas, né, obviamente deveriam ser santas, são pessoas que realmente estão buscando o bem da igreja, a fé dos fiéis, etc. Ele precisa escutar isso para poder, inclusive a nomeação de um bispo. O Papa nomeia os bispos vêm da nomeação do Santo Padre, mas obviamente que, né, muitos poucos casos são aqueles nos quais o Papa ele mesmo conhece aquela pessoa e nomeia aquela pessoa. Geralmente isso é recomendado a ele. Faz parte da sabedoria do Santo Padre, faz parte, né, da sua bom governo da igreja, saber a quem ele deve escutar, a quem ele não deve escutar, né, como organizar todo esse setor informativo, né, porque obviamente há informações e há desinformações, há informações falsas, há informações tendenciosas, e isso vem obviamente, né, da santidade e da sabedoria do Santo Padre. Mas enfim, isso é uma questão, né, pessoal dele com Deus. Portanto, nesse sentido, uma igreja sinodal é uma coisa não só boa, como historicamente sempre presente e, obviamente, profundamente recomendável. Quais são os problemas que nós vemos hoje em dia e que, de novo, não são problemas novos na história também? O problema é como isso se realiza, como isso se entende, como isso é posto em prática. Para isso vamos voltar na história um pouco e lembrar, por exemplo, o século XV, no qual, enfim, né, a igreja padecia muito, havia problemas, em grande parte, muito maiores do que os que nós temos hoje em dia. E um dos grandes problemas do século XV foi o movimento aqui na Alemanha, de novo, assim chamado conciliarismo. Os imperadores da Alemanha na época, enfim, né, a política alemã se dizia cristã, usava a igreja em grande parte, né, com interesses políticos para, de certa forma, unificar o poder dos imperadores, mas, obviamente, nem sempre estava, enfim, satisfeita a política alemã com as decisões que os papas tomavam em Roma. Muitas vezes a política conseguia influir as decisões dos papas, isso é típico da história da igreja em muitas épocas, né? A gente não deve se chocar com isso, a igreja é feita de homens, tem pecados, sempre teve nas suas pessoas, a igreja em si é santa, esposa de Cristo, mas as pessoas da igreja são pecadoras, como todos nós. E, portanto, os imperadores alemães tentavam o que podiam para influenciar os papas.
Quando os papas eram realmente pessoas santas, não se deixavam influenciar. E aí o imperador tentava, né, inclusive com guerras, batalhas, violências, quantas vezes Roma foi, enfim, né, agredida, vamos dizer assim, inclusive saqueada pela política, porque as pessoas queriam, de alguma forma, forçar a mão do Papa. Uma das formas que se pensou naquela época é justamente fazer um concílio de bispos alemães, feito, conclamado, convocado e suportado pelo próprio imperador alemão, e esses bispos alemães que eram, de certa forma, né, todos ou mancomunados ou pelo menos medrosos, não todos, mas uma grande parte, com relação à política alemã, então, de certa forma é um pseudo-concílio, porque no fundo sabe-se muito bem, né, que objetivo está aqui para ser alcançado, mas se faz então esse pseudo-concílio, e esse concílio teria a função então de administrar a igreja na Alemanha. Essa é a desculpa do imperador. Aqui na Alemanha, no resto do mundo, o Papa pode fazer como ele acha, mas aqui na Alemanha a igreja é administrada pelos bispos alemães. O que quer dizer pelos bispos alemães? Por aqueles que estão, né, de certa forma, subordinados ao imperador. E o Papa, então, é rejeitado? Não, o Papa tem uma certa função, assim, vamos dizer, nominal, né? Uma função de honra, se menciona, inclusive, o Papa, e o desejo é que o Papa, no fim, aprove todos aqueles documentos. Não precisa dizer que isso foi, né, um problema gigantesco. Houve, inclusive, na época, era típico isso, né? Batalhas e realmente, vamos dizer assim, brigas, e isso durou durante um certo tempo, até que os papas, né, papas realmente fortes e muito santos, deram um fim nisso. E a política alemã, enfim, tentou ainda outras vezes, mas isso desapareceu. Essa tendência a se fazer uma igreja localizada, uma igreja, de certa forma, ou mancomunada, inclusive de forma corrupta às vezes, ou pelo menos grandemente influenciada pelas coisas do mundo, pela política, pela economia, pela mentalidade, pela filosofia do mundo, isso sempre existiu. Isso a gente vê, inclusive, nas cartas de São Paulo, né? São Paulo reclamando lá da comunidade que ele fundou aqui e ali, porque diz, né, vocês já não estão escutando mais o espírito, vocês estão escutando de novo a carne. Vocês estão brigando por coisas que a rigor não tem nada a ver, não é, com aquilo que eu ensinei a vocês. Vocês, de certa forma, voltaram para o mundo depois de terem se convertido, de terem recebido o batismo. Isso é toda a tentação do mundanismo que todos nós sofremos, seja leigo, seja na vida religiosa, onde seja, né? E isso ocorre nos nossos tempos de novo, com uma força muito grande, porque é justamente, né, a mentalidade secularizadora do mundo ocidental, do mundo europeu, do mundo, enfim, americano. Isso é diferente na África, é diferente na Ásia, e é diferente também em cada país do mundo ocidental. Em países como a Alemanha, nós estamos vendo exatamente uma repetição desse conciliarismo, hoje chamado o caminho sinodal. Uma série de leigos, inclusive uma série de bispos, uma série de religiosos, religiosas, né, fazem uma pressão enorme, muitas vezes inclusive de forma corrupta, de forma autoritária, para adaptar a igreja da Alemanha à situação, vamos dizer assim, temporal, mundana da Alemanha. Inclusive falam isso de forma muito clara, né? Mesma coisa, o Papa permanece, nós inclusive falamos bem do Papa, é uma pessoa de honra, mas a rigor a gente não precisa escutar mais o Papa. A gente quer fazer a nossa própria igreja. É também uma repetição do movimento protestante, uma repetição da reforma protestante. A rigor é isso que Lutero, né, quis fazer também. Hoje em dia, o grande ponto central não é a política, não é obedecer ao imperador, porque a Alemanha não tem mais imperador, né, nem ao chanceler alemão, que a política hoje na Alemanha é separada da religião, graças a Deus, mas é obedecer à mentalidade moderna da sociedade secularizada. Portanto, de acordo com essas pessoas, inclusive pessoas de dentro da igreja, a igreja na Alemanha, por exemplo, né, não precisa mais de celibato sacerdotal, a rigor nem precisa muito de sacerdote, não precisa mais do matrimônio cristão, a rigor não precisa nem de sacramento. Dentro dessas reuniões do chamado Caminho Sinodal na Alemanha, eu moro aqui, né, e a gente tem acesso a essas informações, há muitas pessoas, inclusive de dentro da própria igreja alemã, que dizem, por exemplo, que
Jesus Cristo não é filho de Deus. Jesus Cristo é um grande, né, profeta, um grande assim pedagogo, assim como foi Buda, Confúcio, né, e outros mais. Ou seja, a gente vê até que ponto chega o perigo gigantesco da falta de fé. Isso aqui o Papa Bento XVI sempre dizia, sempre comentava quando perguntavam a ele, né, sobre esses problemas na Alemanha, que já existiam na época dele, antes também. O Papa João Paulo II também enfrentou isso muito fortemente aqui na Alemanha. E o Papa Bento XVI dizia sempre que falta, a rigor, é fé. Essas pessoas já não têm mais fé. A gente não condena as pessoas, né? A tentação contra a fé, todos nós podemos passar por ela, mas a realidade externa que a gente pode ver e que a gente precisa condenar como realidade, não as pessoas, isso só Deus sabe, é que na verdade, né, essa igreja, vamos dizer assim, que eles estão procurando fazer, é uma igreja sem fé. Já não há aqui mais fé. Não é uma igreja, é uma associação, é uma ONG. Inclusive eles falam isso claramente, né? A gente quer mudar a igreja para uma ONG, para uma, enfim, né, associação mais ou menos social, caritativa, porque também se você perde Deus, se a rigor não tem mais muito caridade também, né? A caridade verdadeira, ela só existe na fé, senão você não tem força para fazer aquilo, né? Então isso é um perigo, obviamente, gigantesco. Isso existe em alguns outros países. A igreja nas Filipinas, por exemplo, sofreu muito com uma mentalidade do tipo teologia da libertação. As comunidades eclesiais de base existem nas Filipinas e a gente volta àquele argumento, quando você perde essa autoridade do Santo Padre, a rigor você fica à mercê do autoritarismo de quem é que, né, seja. E a igreja nas Filipinas sofreu muito isso, a rigor as pessoas eram inclusive proibidas de receber os sacramentos se elas não fizessem parte de uma comunidade eclesial de base, que era uma coisa altamente política. Então a pessoa não podia casar na igreja, não podia, por exemplo, ser enterrada na igreja, a confissão inclusive quase foi abolida, né, se você não fizesse parte desse grupo político das comunidades eclesiais de base. Isso hoje está melhorando, graças a Deus. Essas coisas vão passando, né? Vão passando. Mas fazem um mal muito grande à alma das pessoas enquanto existem. O que é, vamos dizer assim, qual é a nossa atitude com relação a isso? A gente precisa sempre, de novo, como o Papa Bento XVI, né, enfatizava, ficar firmes na fé. Muitas vezes a gente critica a falta de fé dessas pessoas, mas a gente mesmo tende às vezes para a falta de fé no outro extremo. Ou a gente crê na igreja ou a gente não crê. E atenção, a gente não crê na igreja pela igreja em si, como instituição histórica, como associação de pessoas maravilhosas, não. A gente crê na igreja porque a gente crê em Jesus Cristo. A gente crê na igreja porque a gente crê na palavra de Jesus a Pedro e Cesareia: tu és Pedro e sobre essa pedra eu fundarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem garante isso? Quem garante que as portas do inferno não vão prevalecer é Pedro? Coitado do Pedro, né? Como a gente sabe muito bem a história dele. É Jesus Cristo ele mesmo. Portanto, não adianta ter uma reação de medo, né? Uma reação de angústia. A igreja, se a gente crê nela, está fundada em Jesus Cristo, não vai acabar nunca. As portas do inferno podem tentar o que tentem e vão tentar sempre, né? Mas ela não vai acabar. Essas coisas passam, assim como passou o conciliarismo, assim como passou, enfim, né, toda a grande época da teologia da libertação, assim como passaram também movimentos de extrema-direita ligados de alguma forma, né, ao cristianismo, ao catolicismo. Essas coisas passam, porque são coisas do mundo. O mundo é caduco, como a gente sabe, e as coisas do mundo passam. A tentação e as coisas do mal dão uma aparência de muito cheias de poder, porque inclusive isso também é uma parte da manipulação do mal, né, para a gente ter medo, mas se a gente não se deixar intimidar e não se deixar, enfim, né, levar por essas tentações sutis de corrupção e de amornamento da nossa fé, é só uma questão de tempo e essas coisas passam. Isso aqui é crer na igreja e, portanto, ficar fiéis sempre ao magistério da igreja, ao Santo Padre, em vez de ficar escutando, né, coisas que se dizem ali e aqui. Isso na prática a gente sabe muito bem, né? A gente vai à missa, por exemplo, e claro, as coisas da liturgia, que vem do magistério da igreja, a gente precisa obedecer. Outra coisa é o que o padre inventa ali, né? Tem pessoas, padres, monges, tudo, né, que adoram inventar coisas. Isso a gente pode obedecer ou não, isso é a rigor, né? Uma questão relativa. Ou, em certos casos, não deve obedecer.
Um exemplo que aconteceu uma vez, me lembro muito bem, né? No final da missa, era aniversário, enfim, de uma pessoa, e o padre então chamou a pessoa lá na frente, antes da bênção final, e era uma pessoa muito conhecida, e todo mundo então cantou parabéns para essa pessoa. Sim, isso a rigor pode-se dizer, né, depende do contexto, às vezes estraga um pouco a solenidade da liturgia, etc. Às vezes se faz de uma forma exagerada, mas enfim, isso a rigor não está fazendo mal a ninguém. A música também não é uma música de igreja, os parabéns, né? Mas também não é necessariamente contra Deus. Isso é uma questão, de certa forma, relativa. A pessoa também não vai nesse momento, a gente colabora naquilo que a gente pode, né? Naquilo que não é mal, a gente colabora. O padre chamou, a pessoa é conhecida, também não custa, né, a gente ir até lá. Outra coisa que aconteceu, por exemplo, com esse mesmo sacerdote, é que ele, na elevação do cálice, né, da patena, no fim, enfim, da consagração, chamou então o aniversariante para elevar o cálice. Ele, o padre, ficava com a patena e o aniversariante segurava o cálice e elevava. Não. Isso é fora da liturgia, né? Isso a pessoa, nesse momento, tem inclusive a obrigação de dizer, sou padre, infelizmente, né? Isso eu não vou fazer, não. Não precisa corrigir o padre, não precisa ensinar o padre, não precisa fazer um escândalo por isso, nada disso. Mas isso já é uma coisa que fere a liturgia. E a liturgia não é o padre que inventa, a liturgia vem justamente do magistério da igreja, aprovada pelo Santo Padre, etc. Então a gente precisa fazer essa diferenciação, justamente de novo vem para nós aqui a liberdade. Eu sou obediente ao magistério. Não preciso corrigir os outros, falar mal de ninguém, isso não é a minha função. Mas eu sou obediente ao magistério. E as pessoas que inventam coisas, sejam eles padres, bispos, monjas, leigos, etc., como aqui na Alemanha os leigos, né? Inventam por conta própria. Eu não preciso seguir, não devo seguir, em muitos casos. Então, isso dá a gente uma liberdade muito grande. Naquilo que a gente pode participar, naquilo que, né, talvez não seja muito do nosso gosto, do nosso agrado, mas enfim, não faz mal, não está fazendo mal, ao contrário, está fazendo muito bem às pessoas. Eu estou acostumada aqui, né, a uma liturgia gregoriana. É claro que se eu vou a uma paróquia onde as pessoas estão um pouco batendo palma numa música, não é do meu gosto, mas não está fazendo mal, bato palma junto com as pessoas, não faz mal, né? A gente não está aqui para julgar ninguém, nem se pôr de cima, porque isso é absurdo, obviamente, né? Aquilo que a gente pode fazer, e quando a gente vê que está fazendo bem a pessoas que são diferentes de mim, não há mal nenhum. Agora, existe o limite daquilo que é realmente contra o magistério e a favor do magistério. Qual é a grande questão das pessoas hoje? Como é que fica o Papa Francisco nisso, né? O Papa Francisco tem enfatizado e, vamos dizer assim, fomentado muito essa questão sinodal, inclusive, né, agora o próximo sínodo sobre a sinodalidade, e muita gente então fica contra o Papa Francisco. Mas ele não é o Papa, ele não é o Santo Padre, ele não é, né, enfim, a pessoa oficialmente encarregada, responsável pelo magistério. Sempre separar e distinguir as coisas. Por que esse aspecto da sinodalidade foi muito enfatizado a partir do Concílio Vaticano II? Não é só o Papa Francisco. Papa Paulo VI, João Paulo II, Papa Bento XVI fizeram vários sínodos, né? Porque realmente, em primeiro lugar, a igreja hoje é uma igreja universal. É impossível para o Papa ter informações sobre o que está acontecendo na Mongólia, onde o Papa Francisco agora esteve, no Sri Lanka, na África do Sul, ou enfim, no Chile, sem que ele não, de vez em quando, reúna as pessoas que estão, enfim, a par dessa situação e escute essas pessoas. Isso no Concílio Vaticano II, por exemplo. O Concílio Vaticano II, quem conhece a história do concílio, começou, de certa forma, com uma briga, porque a Cúria Romana na época, muito acostumada, todos italianos, né, todos acostumados ali ao seu jeito de organizar a igreja, mais ou menos organizaram o concílio todo já de antemão. O que vai ser discutido, o que não vai ser discutido, como é que a gente vai fazer isso ou não. E as pessoas que vieram de longe, entre elas um padre muito novinho chamado Josef Ratzinger, que não era padre conciliar, mas era assessor do grande cardeal Frings de Colônia, na Alemanha, se rebelaram contra isso. Não, o concílio está justamente para escutar a gente. Se já está tudo organizado de antemão, então o que a gente está fazendo aqui? Na verdade, o concílio foi proclamado pelo Papa João XXIII como um concílio pastoral, para que justamente se escute melhor e a pastoral. Para isso a gente precisa falar, a gente precisa, antes de chegar a qualquer conclusão, a gente precisa se organizar. Ratzinger foi, né, o futuro Papa Bento XVI, um elemento muito forte aqui nessa, vamos dizer assim, rebelião, daí que as pessoas dizem que ele era antes liberal. Não, ele liberal sim, no bom sentido da palavra, não no sentido do liberal moral, né, do liberal doutrinal.
Então, o Papa João XXIII ouviu essas pessoas e realmente concordou e disse: não vamos cancelar o que foi organizado até aqui e vamos começar, então, uma discussão ainda prévia sobre o que vai ser discutido, como que isso, se isso é bom ou não é bom, se poderia ter sido feito diferente, se causou maiores problemas. Isso é uma questão que, enfim, né, nós somos todos humanos e essas questões estão sempre sendo discutidas. Mas que a igreja, a pessoa de autoridade na igreja, o Papa, precisa escutar os outros, sobretudo hoje em dia, com a igreja completamente universal, é óbvio. O perigo de uma igreja, como o Papa Francisco diz, mas não é um termo que ele inventou, é um termo, né, que outros papas usaram, uma igreja fechada em si mesmo, absorta em si mesmo, é um perigo grande. A igreja católica, universal, para todos, precisa ser aberta. Precisa, e é isso a rigor que o Papa Francisco fala. Se a gente realmente lê as palavras do Papa Francisco sem tendenciosismo, não é? Usando aqui uma palavra que a rigor não existe, a gente vê que é isso que ele está dizendo. O que ele está dizendo é que a igreja precisa realmente abrir-se, escutar, precisa, né, tomar decisões só depois dessas, enfim, informações terem sido realmente dadas. Isso é certíssimo. Isso o Papa João Paulo II também disse, o Papa Bento XVI também disse. O problema do Papa Francisco é que o Papa Francisco, pela sua cultura, por ser um latino-americano, por exemplo, né? E pela sua personalidade, ele, nesse sentido, parece muito a Paulo VI, ele é talvez aberto demais, ele gosta um pouco de ambiguidades, ele gosta um pouco, né, de deixar que a coisa, ele mesmo fala isso, né, que a coisa vire um lío, como se diz em espanhol, que a coisa vire, de certa forma, uma disputa, uma briga. Isso a gente poderia dizer, se a gente fosse amigo dele pessoal, né? Ô Francisco, não faz assim porque isso é meio perigoso. Isso não é uma questão que tem a ver com magistério, isso é uma questão da personalidade dele, do que ele acha melhor ou não, e a gente pode estar de acordo ou não. Mas nas questões importantes, por exemplo, a autoridade vem do Papa e não do concílio, né? E nas questões de doutrina mais fortes, ele permanece claro. Quem não sabe disso é porque não leu o Papa Francisco. Papa Francisco doutrinalmente, já foi toda a sua história na Argentina, foi uma história de muito sofrimento, sob os jesuítas mais liberais que o perseguiram muito. É uma história de uma pessoa doutrinalmente clara e segura. Agora, na sua personalidade, no seu jeito, ele gosta de deixar, né, as controvérsias pulularem. Enfim, plural. Isso é uma questão dele, pessoal, né? A gente pode concordar ou não. Mas não há documento do Papa Francisco realmente magisterial que diga uma coisa contra a doutrina. E aí, inclusive, entra a nossa fé, porque isso não é crer no Papa Francisco ou não, é crer em Jesus Cristo. A gente sabe que Jesus garante a igreja, garante o magistério. Se o Papa Francisco ou qualquer outro Papa fosse realmente fazer um documento contra a doutrina, Deus ia fazer com que ele morresse ou com que ele ficasse doente, enfim, né? A gente crê no magistério não por causa do Papa, e sim por causa de Jesus Cristo, seja o Papa quem for. Na questão dos sínodos, quem mais promoveu a sinodalidade da igreja nas últimas décadas foi o Papa João Paulo II. Ele é que realmente inaugurou na igreja esse costume de sínodos de tanto em tanto tempo. Sínodo da América, o sínodo, enfim, né, da Ásia, o sínodo sobre as questões familiares, o sínodo sobre as questões científicas, o sínodo dos bispos, que foi criado ainda por Paulo VI, né, para que se de tanto em tanto se escutem os bispos sobre determinados temas. Essa ideia de uma igreja muito mais aberta a realidades, né, que não são as dali de Roma, do Vaticano especificamente. É óbvio que o Papa João Paulo II tinha que fazer isso, ele era um polonês, ele não era um italiano, ele sabia por experiência própria que se ele deixasse, por exemplo, toda a questão do comunismo europeu, né, nas mãos dos cardeais italianos, ia ficar mais ou menos o que estava antes, né, que era uma coisa muito assim, mais ou menos o que hoje é com a China, né, muito ambígua, não se sabe para onde vai. Portanto, era do interesse do Papa João Paulo II, por exemplo, ter sínodos sobre a questão da igreja nos países comunistas. O sínodo não é mau, a igreja é sempre sinodal. O que o Papa Francisco fala oficialmente sobre o sínodo, basta ler. É bom, bonito, verdadeiro. Por outro lado, a gente tem a confiança de que Deus, Nosso Senhor, garante o Papa. Essa é a nossa fé na igreja. Outras coisas é o que várias pessoas tentam fazer usando a igreja
para os seus, enfim, fins e para os seus objetivos. E muita gente de dentro da igreja, a gente pode falar isso porque, enfim, a gente é adulto, sabe disso, né? Bispos, religiosos, sacerdotes, leigos e etc. Usam todo esse processo sinodal, que não começou no Papa Francisco, começou a rigor, né, mais fortemente no Concílio Vaticano II, para então fazer da igreja o que eles querem que a igreja seja. E há esse perigo, né? Há esse perigo, inclusive, nessas reuniões de sínodos no Vaticano, quem é que vai falar, quem é que vai ser escutado, isso tudo a gente poderia reclamar, dizer, por que o Papa permite isso? Isso tudo a gente pode fazer. Agora, não perder a fé na igreja, não entrar agora, né, numa direção protestante de dizer, então não precisamos mais do Papa, nós sabemos melhor, nós formamos a nossa igreja. Não, a gente cai no mesmo erro, exatamente o mesmo erro. A gente está criticando os outros e, no entanto, a gente está caindo no mesmo erro, né? Eles querem fazer uma igreja própria, mas a gente também, então, não pode fazer uma igreja própria. A reação melhor a isso é permanecer tranquilo, fiel àquilo que a gente sabe que vem do magistério, aos sacramentos e etc. Né? Muitas vezes a gente para isso tem que sofrer, porque vê coisas que não são corretas, não participar daquilo que a gente sabe que não é correto, e o melhor que a gente puder, enfim, né, para fazer bem aos outros, para não se isolar e etc., dentro do parâmetro daquilo que a gente sabe que é o correto. Se a gente tem essa atitude, a gente primeiro está aberto, porque a gente, né, permite que as pessoas também tragam, enfim, seu próprio jeito, suas próprias necessidades. A igreja é, nesse sentido pastoral, muito variada, graças a Deus, as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes, e a gente permanece firme e fiel àquilo que é essencial, né, da igreja. Que isso a gente sabe, se não sabe, basta ler o catecismo. Ficar perdendo tempo em polêmicas, em disputas, em agressões, né, verbais, sobretudo, a rigor não ajuda em nada. A rigor só dá mais ânimo e vamos dizer assim, né, alimento para aquelas pessoas que de um lado ou de outro estão querendo se separar da igreja. Manter a firmeza, manter a claridade, ter coragem, que é preciso ter muita coragem para isso, né? Não se deixar intimidar, não ir na mentalidade do mundo, não deixar que as pessoas, né, nos influenciem, não ter medo. Isso é preciso a força da santidade, isso é a força dos mártires. Não se deixar levar pela mentalidade do mundo, nem de um lado, nem de outro. Porque do outro também é egoísmo e orgulho, quando eu começo a achar que eu sei melhor o que é a igreja, ou que eu tenho que dizer aos outros o que eles estão fazendo de errado ou não. Né? O santo é aquele que busca ele mesmo na humildade, enfim, na caridade, a sua união com Deus, né? O que os outros estão fazendo é problema dos outros, claro que na medida da oportunidade, né, a gente deve, inclusive, corrigir, mas na medida em que Deus dá para a gente essa oportunidade. Então, grande problema da igreja sinodal, a rigor não é um problema, se ele for bem interpretado, é uma coisa positiva. Os erros que se cometem sempre foram cometidos, não são novos. Qual é a nossa atitude? Firmes na fé, na adesão ao magistério, na simplicidade, né, da nossa doutrina, na crença firme de que o Papa está assistido pelo Espírito Santo, rezando por ele, rezando pelos cardeais, e deixar um pouco o tempo passar. Essas coisas são muito moda, né? Essas coisas, e rezar muito pela situação, por exemplo, aqui na Igreja da Alemanha. Se esse grupo realmente se radicalizar, o Papa Francisco já fez uma declaração há alguns meses sobre o caminho sinodal alemão, uma declaração perfeita, muito clara, muito inclusive preocupada. As pessoas daqui obviamente não ouvem, não falam disso. Se eles realmente fizerem um cisma e se separarem, a gente tem que rezar pela alma deles, né? Vai acabar passando na história, mas faz muito mal às pessoas. Então, Nosso Senhor precisa isso mesmo, da nossa santidade, da nossa oração, da nossa virtude, da nossa humildade, e não que a gente perca o nosso tempo com polêmicas e brigas, né, e interpretações próprias, que a rigor também são também, né, quase a formação de uma igreja particular isolada, que é absurda. Nós somos obedientes ao magistério. Por quê? Porque no magistério nós reconhecemos o próprio Senhor Jesus Cristo.
Quem é o Papa, como ele é, isso é uma questão secundária, isso Deus, ele mesmo, enfim, né, resolve. Nós somos obedientes àquilo que a gente sabe que vem de Deus. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.